Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: Índia supera 100 mil casos diários de coronavírus e culpa variantes por disparada. País encontrou mutações detectadas pela primeira vez no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil. Valor econômico: com o investidor institucional, Bitcoin vive uma nova onda de valorização. Valor do ativo digital tem reagido a noticiário de investimento por empresas. E agora o Globo: vacinação em massa dispara na China e deve provocar atraso no suprimento para outros países. O governo já vacinou 140 milhões de pessoas e usa unidades móveis que oferecem o imunizante em várias províncias, confrontando os indecisos e preguiçosos na porta de casa. O Instituto Butantan entregou hoje ao Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal mais 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19. Até o fim de agosto, devem ser fornecidas 100 milhões de doses da Coronavac. Com este lote, o Butantan forneceu um total de 37 milhões e 200 mil doses da vacina Coronavac para serem distribuídas em todo o país. O Instituto realiza uma força-tarefa para seguir envasando em ritmo acelerado doses para entrega ao Programa Nacional de Imunizações. Para dar conta da demanda, o Instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de envase. Até o fim deste mês, o Butantan deve finalizar o primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 46 milhões de doses do imunizante, desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Até o fim de agosto, devem ser fornecidas mais 54 milhões de doses da Coronavac, totalizando 100 milhões de doses da vacina. E como vimos nas manchetes, a Índia aplicou novas restrições para conter o aumento de casos de Covid-19. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o país registrou mais de 100 mil novos casos em 24 horas. Com os números, o total de contaminados na Índia é de mais de 12 milhões e o balanço de mortes passa de 165 mil. No estado de Maharashtra, o mais atingido pela doença, quase 60 mil novos casos foram registrados nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim para uma população de 110 milhões de habitantes. Autoridades locais decidiram no domingo antecipar o toque de recolher em 1 hora, aplicar um confinamento no fim de semana e fechar bares, restaurantes, cinemas, piscinas, locais de cultos e locais públicos. Reuniões com mais de 4 pessoas estão proibidas. O primeiro-ministro Narendra Modi tenta evitar um confinamento nacional, como o de março de 2020, que teve consequências catastróficas para as camadas mais pobres da população. A Índia aplicou até o momento 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu hoje à Google uma importante vitória em sua longa batalha contra a Oracle sobre direitos autorais. O tribunal considerou que o uso da linguagem de programação Java para desenvolver o sistema operacional de telefonia móvel Android foi justo. Conquista para o Google. A decisão foi acompanhada de muita expectativa, como um parecer-chave sobre a questão dos direitos autorais na era digital, que também isenta o Google de pagar bilhões ao seu rival tecnológico. O caso decidiria se a proteção dos direitos autorais deveria se estender às interfaces de programação de aplicativos, fragmentos de códigos que permitem que programas e aplicativos trabalhem juntos, e se assim fosse, se a Google fez um uso justo do material. O processo chamou a atenção de todo o setor tecnológico e das indústrias criativas, aquecendo o debate sobre até onde deve chegar a proteção dos direitos autorais dos fragmentos de códigos informáticos. 2 julgamentos separados terminaram com a determinação de que a interface de software da Google não usou o código Java de forma desleal, salvando a gigante da internet de uma possível penalidade de vários milhões de dólares. A Oracle, que adquiriu os direitos da Java em 2010 ao comprar a Sun Microsystems, que apoiou o uso da Java para Android por parte da Google, pediu 9 bilhões de dólares em danos em sua demanda inicial. Segundo a Google, uma vitória para a Oracle anularia a visão dos desenvolvedores de software de que são livres para usar as interfaces de software existentes para criar novos programas.
E olha só, 2 meninas equatorianas de 3 e 5 anos foram atiradas no meio da noite por cima da cerca fronteiriça entre o México e o território americano e depois foram resgatadas pelo Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos. Acompanhe. Estas imagens impressionantes mostram o momento em que 2 crianças são atiradas no meio da noite por cima da cerca fronteiriça de 4 metros de altura entre o México e o território americano. As meninas equatorianas de 3 e 5 anos foram resgatadas pelo Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos. Um agente em Santa Teresa que usava uma câmera tecnológica observou um traficante atirando as crianças. O homem alertou os agentes que estavam em um posto de controle, que se dirigiram à localidade remota onde o incidente ocorreu. As meninas foram levadas a uma instalação do serviço em Santa Teresa, no Novo México, para ser avaliadas. Atualmente, elas estão sob a custódia deste organismo. A chefe da seção fronteiriça de El Paso, Glória Chaves, se disse consternada com a situação e afirmou que as autoridades dos 2 países tentam identificar os responsáveis. Os Estados Unidos enfrentam um forte aumento nas chegadas à fronteira de imigrantes, sobretudo centro-americanos, que dizem fugir da pobreza e da violência em seus países. A média recente é de quase 500 crianças desacompanhadas que atravessam diariamente. O governo do presidente Joe Biden enfrenta pressões crescentes para gerenciar a situação na fronteira e abrigar os menores não acompanhados. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.